Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. Meu nome é Maria Luísa Schereiner, eu sou aluna do quarto período de Agronomia e hoje eu vou falar sobre o efeito das práticas de cultivo no movimento da água do solo. Para abordar sobre esse assunto, eu dividi o vídeo em uma breve introdução em como de fato as práticas agrícolas afetam o movimento da água e, para exemplificar sobre o assunto, um estudo de caso. Para começar, vale ressaltar a importância da água no solo. A água tem participação em reações químicas, fonte de átomos de hidrogênio na fotossíntese, é um solvente e meio de transporte, ajuda na turgência da planta, estabilidade térmica, transpiração e nos movimentos como abertura e fechamento de estômatos. O movimento da água no solo é o processo pela qual a água se desloca através dos espaços existentes entre as partículas do solo, que são os poros. Esse movimento é fundamental para a agricultura, pois ele afeta a disponibilidade de água para as plantas, a distribuição de nutrientes, o crescimento das raízes e até mesmo a erosão do solo. No solo e na planta, a água se movimenta na fase líquida, e isso ocorre devido à diferença de potencial total. Quando esse potencial se torna constante, tem um equilíbrio e não há movimento de água no solo. Quando o potencial é diferente no perfil do solo, existe desequilíbrio e há um movimento da água no solo. Temos também alguns fatores que influenciam esse movimento, como a textura do solo, a estrutura do solo, a sua matéria orgânica, a presença de raízes e organismos e o tipo de manejo agrícola, que vai ser o principal tema abordado aqui neste vídeo. Alguns outros conceitos são a infiltração, que consiste na entrada de água no solo através de sua superfície, a percolação, que é um movimento descendente da água no interior do solo, de cima para baixo. Isso vai acontecer quando o solo estiver saturado. O excesso de água que infiltrar diretamente vai ser drenado para as camadas mais profundas do solo, indo abastecer os reservatórios subterrâneos. A capilaridade, que é a propriedade dos fluidos de subir ou descer em tubos muito finos, e o escoamento superficial, que tem origem nas precipitações, pois ao chegar no solo, parte da precipitação se infiltra, parte é retirada por depressões do terreno e parte escoa pela superfície. Essa imagem representa como a água está no solo. A água higroscópica significa que todos os poros do solo estão preenchidos apenas por ar. Água capilar é quando existe água e ar dentro dos poros. Vai ser quando a planta vai conseguir absorver a água. A água gravitacional é quando o solo está saturado. Os seus poros estão completamente preenchidos por água, significando que ele não vai conseguir reter mais água. Sobre a relação entre as práticas agrícolas e o movimento da água no solo, podemos dizer que é uma relação intrínseca, pois as práticas do cultivo alteram diretamente as propriedades físico-hídricas do solo e as condições da sua superfície, influenciando processos cruciais como a infiltração e a condutividade hidráulica. O movimento da água no solo é um processo dinâmico impulsionado pela diferença de potencial total, que inclui componentes de pressão, matricial e gravitacional. O movimento da água no solo é regido pela lei de Darcy, onde a condutividade hidráulica, que representa a facilidade com que a água se move através do solo, é diretamente afetada pela estrutura e porosidade, visto que a porosidade se refere ao volume de poros disponíveis em relação ao volume total do solo. Para o fluxo da água, o que importa é a área de seção transversal efetiva, que é a área por onde o fluxo realmente ocorre. Em relação à estrutura, podemos falar sobre a capacidade de infiltração, onde os fatores do solo, como textura, densidade, teor de matéria orgânica, porosidade e tipo de argila, afetam a infiltração. Com o tempo, a capacidade de infiltração ela tende a decrescer, até atingir um valor mínimo, a capacidade de infiltração mínima, que reflete as condições físicas, qualidade e estabilidade estrutural do solo. As práticas que preservam ou melhoram essa estrutura e fornecem cobertura vegetal, elas tendem a aumentar a infiltração da água, enquanto práticas que causam compactação ou exposição direta do solo tendem a reduzi-la. Ao reduzir essa infiltração de água, aumenta o risco de erosão e de déficit hídrico e nutricional das plantas, fazendo com que as raízes se desenvolvam na superfície. Agora, falando de práticas agrícolas, eu vou começar pelo cultivo em fileiras, que é também chamado de consórcio em fileiras. É uma técnica agrícola onde diferentes culturas são plantadas em linhas ou fileiras, geralmente em uma mesma área. Essa prática permite que as plantas interajam entre si, aproveitando os benefícios de cada cultura e ao mesmo tempo. Ela pode ser dividida em fileira simples, que é uma única fileira de plantas por linha, em fileiras duplas, que são duas fileiras de plantas próximas uma da outra, ou em fileiras múltiplas, mais de duas fileiras de plantas por linha, com espaçamento entre elas. O cultivo em fileiras, especialmente em terrenos inclinados, ele pode levar à formação de microcanais devido ao escoamento superficial concentrado. Esses microcanais, que inicialmente são pequenos, eles podem evoluir para sulcos mais profundos, o que aumenta a erosão. Consequentemente, a infiltração de água no solo vai variar significativamente entre as fileiras de cultivo e os sulcos, já que não vai poder estar sendo absorvido. Outra prática que é muito conhecida é o plantio direto. É um sistema de manejo que se fundamenta na ausência de revolvimento do solo, na cobertura permanente desse solo e na rotação de culturas.
A melhoria da infiltração é atribuída a dois fatores principais. Primeiramente, a palhada protege o solo do impacto direto das gotas de chuva, o que reduz a desagregação das partículas do solo, a obstrução dos poros e, consequentemente, o selamento superficial do solo. Ao mitigar esses efeitos, a palhada ajuda a preservar a estrutura dos agregados do solo e a porosidade da superfície, elementos cruciais para a infiltração. Outro fator é a formação de macroporos contínuos em profundidade. O plantio direto ele favorece o aparecimento de uma rede de macroporos contínuos em profundidade, que são canais maiores no solo que permitem o fluxo mais rápido da água. Essa rede de macroporos contribui para um aumento da infiltração de água e melhora a condutividade hidráulica em comparação com um sistema convencional. O escoamento superficial ele é reduzido porque na superfície do solo no plantio direto aumenta a rugosidade hidráulica do percurso, o que reduz a velocidade do escoamento superficial. Reduzindo essa velocidade, a água vai ter um tempo maior para infiltrar no solo. Sobre a redução da compactação superficial nesse sistema, vale relembrar que a compactação do solo é um processo inerente ao sistema plantio direto e é sempre observada com maior ou menor intensidade, pois não tem a movimentação do solo. As pressões causadas pelo tráfego de máquinas ou animais, bem como a acomodação natural das partículas, elas elevam o estado de compactação do solo. No entanto, o sistema plantio direto ele tem características que podem reduzir os efeitos da compactação, como a contínua adição superficial de resíduos vegetais, que é a cobertura morta, que enriquecem as camadas superficiais com matéria orgânica. O solo, sob plantio direto, ele apresenta menores temperaturas máximas e variação diária de temperatura do que sobre os preparos convencionais. Outra prática agrícola é a rotação de culturas, que consiste em alternar espécies vegetais no decorrer do tempo, numa mesma área agrícola, numa sequência planejada de cultivos de diferentes culturas, preferencialmente com sistemas de raízes diferentes entre si, como, por exemplo, gramíneas e leguminosas, no inverno ou no verão, onde cada espécie desenvolve um efeito residual positivo para o solo e para o meio ambiente. Esse sistema ele influencia na estrutura do solo por alguns fatores, como a diversificação de sistemas reticulares, porque ele ajuda a criar poros biológicos, que é gerado pela atividade radicular das plantas e pela mesofauna do solo. Também pela redução da compactação e melhoria da infiltração, visto que certas raízes de culturas elas penetram camadas mais compactadas e dão um benefício para mitigar a compactação. A Embrapa ela também cita que a estruturação do solo resultante de sistemas de rotação, que incluem pastagem, se reflete na permeabilidade do solo, que é a facilidade da água se movimentar no seu interior. Ela também gera a melhor distribuição da água no perfil do solo, porque tem o objetivo de manter ou aumentar os níveis de matéria orgânica. Quando se tem maiores acúmulos de matéria orgânica, isso favorece a sua estruturação e a estabilidade dos agregados no solo. Tendo essa melhoria, influencia diretamente a porosidade e a capacidade de retenção de água e, consequentemente, o movimento e a distribuição da água no perfil do solo. Resumindo todas essas práticas agrícolas, quando se consegue um sistema de poros mais estável e contínuo, aliado à melhoria da estrutura e permeabilidade, implica uma melhor distribuição da água no perfil. Em todos esses sistemas, eu falei muito sobre a infiltração da água, visto que, para ter um movimento de água no solo, precisa ter uma boa infiltração, e todos esses sistemas eles impactam diretamente na infiltração da água. Agora, sim, para exemplificar esses conceitos, eu vou comentar brevemente sobre um estudo que foi realizado na Universidade Regional de Blumenau, onde eles discutiram sobre a capacidade de infiltração de água em solo sob diferentes usos e práticas de manejo agrícola. Essa primeira imagem representa o local onde foi feito o estudo. A tabela 1 são as características dos pontos amostrais, onde I representa a infiltração máxima e o valor de K representa a velocidade de decaimento da capacidade de infiltração. Desse modo, os menores valores de K indicam que a capacidade de infiltração se reduz mais rapidamente do que nos casos em que ele é mais elevado. A figura 2 representa a capacidade de infiltração em cultivos de milho, a figura 3 a capacidade de infiltração em áreas com rotação de cultura para diferentes manejos. A figura 4 representa a capacidade de infiltração em áreas florestais, pastagem e plantio direto. A figura 5 representa a capacidade de infiltração em mata nativa, plantio convencional e direto e pastagem. As conclusões adquiridas desse estudo foram que nos pontos amostrais em que a atividade desenvolvida é o cultivo de milho e levando em consideração as diferentes práticas de manejo, o maior valor observado de capacidade de infiltração foi para o cultivo mínimo e o menor para as áreas com plantio direto. Lembrando que a diferença entre o cultivo mínimo e o plantio direto se dá onde no cultivo mínimo o produtor pode usar um subsolador para afrouxar o solo em pontos específicos antes do plantio, e no plantio direto a semente é colocada diretamente na palhada, sem qualquer revolvimento prévio do solo. Então, mesmo que o plantio direto tenha suas vantagens em relação à infiltração da água, o cultivo mínimo supera no quesito infiltração, devido à sua movimentação do solo.
Nas áreas com rotação de cultura, a capacidade de infiltração foi superior para o plantio convencional, devido à movimentação do solo ocasionado. Comparando-se as diferentes atividades exercidas nos pontos amostrais, observou-se que os maiores valores da capacidade de infiltração eles se localizam nas matas nativas e os menores nos locais onde a atividade é a pastagem. Para finalizar, eu deixo aqui uma imagem que tem alguns exemplos de boas práticas agrícolas e lembrando sempre a importância da escolha adequada de práticas agrícolas para o manejo da água no solo e eu deixo destaque para o plantio direto e para a rotação de culturas como práticas mais sustentáveis. Deixo aqui as minhas referências, caso alguém tenha curiosidade ou queira saber mais sobre algum assunto, e também deixo as minhas informações, caso alguém precise tirar alguma dúvida. Agradeço muito pela atenção de todos durante o vídeo e um abraço!